Muito bom dia a todos. É uma manhã muito feliz, porque estar com Jesus é sempre bom. E ele disse que ele estaria onde estivessem dois ou mais, né? Então, com certeza, ele está aqui com todos nós. E hoje, manhã de sábado, dia 15 de agosto de 2026, amanheceu uma chuvinha, né? E a gente pensou, mas nós estamos aqui. E isso já é a primeira vitória, né? Nós estamos dizendo para a espiritualidade que a gente hoje quer jogar o jogo da vida e um jogo de uma forma diferente, né? Estaremos com Jesus na proposta de refletirmos um pouco sobre aquilo que nós queremos de nós, primeiro, porque a gente tem que estar consciente daquilo que a gente está buscando, né? Mas também daquilo que a espiritualidade deseja, espera que nós façamos. Jesus pode ser visto por nós como o irmão, o amigo, e eu gosto muito de vê-lo como nosso médico. E aquele médico que senta do lado, conversa e tem tempo para nos conhecer. Só que tem a receitinha que ninguém sai do consultório de Jesus sem ela. O primeiro remedinho que a gente toma, né? Doses de amor. Tem que amar a si mesmo e ao próximo, né? Então vamos lá consultar com o médico Jesus. Precisa amar. E a segunda que a gente costuma achar mais amarga é perdoar. Então ninguém sai do consultório do médico Jesus sem uma dosezinha, vai precisar tomar perdão. Perdão e auto-perdão, né? E incrível, é exatamente isso que nos pediram para conversar hoje, né? Perdão. Mas como perdoar? E eu quero dizer que o perdão é uma coisa bem difícil mesmo, né? Tanto que a gente vai falar hoje sobre um questionamento de Pedro a Jesus. Porque Jesus falou assim, bem-aventurados os misericordiosos. A gente vai mostrar, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é simplesmente a visão espírita das passagens de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Nada de novo, mas no Evangelho a gente vai ver com a visão da doutrina espírita aquilo que ele nos trouxe. E ele disse assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus também, Mateus registra que Jesus falou assim, se perdoardes aos homens as suas faltas contra vós, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, o vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Aí Pedro então pensa assim, bom, mas eu vou perguntar, né? Então, aquela famosa pergunta de Pedro, né? Jesus fala assim, se o teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós. Começa aí. Olha Jesus dando a primeira receita. O teu irmão pecou, foi contra você. Busca ele a sós. Não sai falando para todo mundo, né? Busca ele a sós. Se o teu irmão te ouvir, terás ganho um irmão. Então, assim, quando alguém erra com você, de repente essa pessoa, se você conversar com ela, daquele inimigo que você criaria, você está criando um irmão, porque você fez a sós. Quando você faz a sua conversa a sós, você usou a primeira dica de Jesus ou a primeira receita. Você usou de amor, porque você se colocou no lugar do outro, né? Então, você pode ganhar um irmão. Pedro, né, que representa, na minha opinião, todos nós, Pedro questiona. Pedro olha e fala assim, mas Jesus, tudo bem, eu chamei, perdoei, conversamos. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Então imagina, né? Na nossa infantilidade a gente fala assim, será que são 7 vezes? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, não, eu te digo que você tem que perdoar 70 vezes 7. Hoje a gente já fez essas contas, mas
Naquela época, acho que Pedro pensou assim, não acaba nunca mais, eu não sei, isso não vai ter fim, né? E aí a segunda dica é isso mesmo. É para perdoar, perdendo as contas. Sabe aquilo que você faz tão naturalmente, que é conviver. Quando você imaginar em perdoar 70 vezes 7, aquele problema já passou, você nem percebe mais, né? Aí eu abro um parênteses e aí vem Emmanuel e fala para o Chico, né? Que é 70 vezes 7, cada tipo de erro que o teu irmão cometer com você. Gente, é porque perdoar tem que se tornar uma coisa natural na caminhada de espíritos que estão num planeta de expiações e provas. Nós erramos também. E se nós não aprendemos a perdoar o outro, nós não vamos nos perdoar. Por isso, uma das frases que eu gosto muito e que eu tento trazer para a minha existência é: o perdão é bom para você. Porque o perdão é libertador. Enquanto eu não perdoo, e perdoar é o que? É compreender o outro, né? É entender que na jornada da vida ele ainda não consegue dar mais do que ele tem te dado. E quando nós nos propomos a auxiliar, então a gente precisa aprender a entender qual é o estágio que aquele nosso irmão está, né? Por muito tempo a gente ouviu dizer que que perdoar é esquecer. E aí eu digo, não dá para esquecer. Porque o nosso cérebro é o melhor computador que existe, foi criado por Deus. Ele registra tudo. E as nossas experiências é que constroem quem nós somos. Agora, eu posso não esquecer, mas eu não preciso lembrar de hora em hora, né? Não é telecena. Porque se a mágoa virar telecena, aí a gente vai começar a sofrer. Agora, esquecer é impossível. E eu demorei muito tempo, porque quando eu era criança, eu participava do grupo de evangelização espírita da casa. E tinha até uma musiquinha que dizia: esquece as ofensas, se és um cristão. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Mas não dá para esquecer, gente. Quando eu tento esquecer, é igual computador, você tenta deletar. É igual rede social hoje em dia, né? Diz, não coloca, porque depois colocou, não sai. Mesmo que consiga tirar, ainda alguém vai achar que está arquivado em algum lugar. Então, assim, é impossível nós esquecermos, né? Perdoar é muito mais compreender do que esquecer. Então, se o meu irmão me magoou, vamos observar como eu posso mudar essa situação que eu vivi. Mas esquecer não dá. Porque se eu viesse aqui agora e batesse com uma marreta nessa parede, eu posso me arrepender imensamente e dizer, colega, meu Deus, eu não queria ter feito isso, eu fiquei nervoso, eu fiz. Me perdoa? Te perdoo, mas o buraquinho na parede vai estar lá. A gente vai precisar pôr uma massinha, lixar e esperar passar. A mesma coisa com a gente. Uma pessoa te ofende, não tem como não sentir alguma emoção. A questão é por quanto tempo eu vou sentir essa emoção. Eu fico com raiva na hora, falou, não devia ter falado. Eu me ofendo, eu fico magoado. Agora, quanto tempo isso vai ficar comigo é que define o que aquele ato realmente me ofendeu. Então, a questão é exatamente essa. As emoções fazem parte das nossas experiências. Então, é impossível alguém nos ofender e a gente dizer, tudo bem. Não, na hora você se fecha, porque aquilo te magoa. Faz parte do seu processo evolutivo como espírito, entender as emoções. Agora, se eu começo a ficar o tempo todo lembrando daquilo, aquilo já se torna um pensamento, deixou de ser emoção. E os pensamentos vividos se tornam muitas vezes hábitos nossos. Então, nós temos que tomar cuidado, porque tudo aquilo que nós conservamos e nos colocamos muito tempo naquele sentimento se torna um hábito.
Irmã Dulce, né, falava assim, eu também fico irritada. Jura, irmã, fica? Fico. As pessoas me deixam bravas. Não acredito, irmã, mas quanto tempo isso demora? Ah, não pode passar de 1 minuto, porque se for mais do que isso já vira problema. Então, quantas vezes o perdão nos auxiliaria? Porque quantas doenças, quantas dores nós carregamos e que somos nós responsáveis. Porque eu vou propor para vocês agora, imagina vocês nesse instante, pega um limão, corta ele. Pegou metade, põe na boca. Já sentiram a salivação? É o que a gente faz quando a gente fica remoendo o mesmo sentimento. Por quê? Porque nós aprendemos, o nosso corpo é professor da alma. Essa experiência na Terra é importantíssima para que nós possamos evoluir como espíritos. As emoções, as sensações, elas vão ficando gravadas e não se apagam. Então a minha proposta é não fique chupando limão o tempo todo. Agora que eu falei, tá difícil de tirar o limão daqui. Porque cada hora que eu falo a palavra vem a salivação. E isso é o que acontece no ressentimento. É sentir toda hora a mesma coisa. E aí você vai se tornando uma pessoa amarga. Você vai se afastando das outras pessoas porque as pessoas te ferem, te ofendem, faz parte da experiência. Na nossa evolução, isso faz parte. Não significa que eu tenho que ficar convivendo com alguém que está me ferindo, me magoando. Mas eu tenho que entender que ele está no estágio evolutivo dele. E então, assim como eu preciso de compreensão e perdão, como disse ali Jesus, né, a Pedro, seja misericordioso para receber a misericórdia. Né? Perdoe quantas vezes forem necessárias. E uma das coisas que a gente acredita é que é importante perdoar o próximo, porque se você também não aprender, você não se perdoa. Então começa primeiro no auto-perdão. Faça uma autoanálise e veja quanto a gente precisa de perdão para nós mesmos. E aí naquele momento então também que às vezes você teve uma atitude inadequada e precisou pedir perdão, o quanto o outro também precisa do seu perdão, né? De uma forma coerente, de uma forma que não te fira, né? Mas que você entenda o seu próximo, que você seja misericordioso com ele, né? O outro errou, é direito dele errar. Se eu devolvo o erro, o problema passa a ser meu. O outro me caluniou, que bom que era uma calúnia. Que bom que não fui eu quem caluniei. O problema da calúnia é do caluniador. André Luiz nos diz, viva de tal forma que ninguém acredite no seu caluniador. Essas devem ser nossas propostas. Vivermos de uma forma que ninguém acredite quando alguém falar uma mentira sobre nós. A Yara, imagina. Agora, de repente, só pode ser, né? Do jeito que a pessoa está se comportando. Então, nós temos que nos preparar para termos posturas diferenciadas no nosso decorrer da nossa vida, né? Para que as pessoas possam nos respeitar. E que aquilo que falem da gente, se não é verdade, ninguém acredite. Eu não posso permitir que uma pessoa que é desorientada, desequilibrada, que fere, que ainda é violenta, oriente a minha forma de existir. O trânsito é muito interessante para esse tipo de coisa, né? Você pega o carro, o outro te fecha, ou o outro quer entrar na sua frente. Não, na minha frente não entra. Aqui não vai, de jeito nenhum. Está mostrando exatamente quem nós somos. Nós estamos permitindo que uma pessoa desorientada, ou que de repente não esteja desorientada. Nosso olhar também poderia ser, será que essa pessoa não está passando por um momento que ele precise antes que eu? Eu estou bem, eu tenho tempo, deixa ele passar. Mas é um folgado. Não importa, é ele, não é você. Então, uma das outras situações, o perdão é bom para você.
e depois para o outro. Por que é bom para nós? Porque liberta. Você não fica preso naquele pensamento, naquele sentimento que causa doença. Né? Quando a espiritualidade ou os espiritualistas começaram a dizer que as nossas doenças são emocionais, todo mundo achou que era loucura. Hoje em dia já se sabe que é. Né? A mágoa vai adoecer você. E aí, mas a culpa foi do outro, porque ele fez isso comigo. Não, eu permiti a ele que fizesse isso comigo, quando eu entro na mesma sintonia. Né? Então, essa manhã maravilhosa de sábado faz nos pensar justamente sobre isso. Que hoje, aqui, nós, encarnados e desencarnados, teremos atitudes diferentes perante a vida. Por quê? Porque entender, compreender, usar de misericórdia e de perdão é bom para a gente. Não é ser egoísta não, gente, mas nós temos que pensar que nós somos um mundo à parte. Deus nos criou e nós somos um universo. E o comando que nós estamos dando muitas vezes para as nossas células é que está deixando o nosso mundo doente. Então a gente quer arrumar o mundo lá fora, acertar tudo, e a gente não está cuidando bem do nosso mundo, desse universo de trilhões e trilhões de células que estão adoecendo pelos comandos mentais que nós estamos dando. Então, perdoar é bom primeiro para a gente, porque nos liberta e liberta o outro também, né? A gente pensa assim, somos espíritas, dentro da doutrina nós ouvimos falar, nós temos várias oportunidades de nos reabilitarmos. Tem outras vidas. Pensa que você nasceu hoje. Hoje é uma nova encarnação. E o objetivo da nova encarnação é acertar tudo que estava errado na outra, não é? Então vamos arrumar hoje. Não espera ter que desencarnar para voltar aqui e começar a se acertar com o seu próximo. Tente vibrar energias, amor, positividade, justamente para quê? Para que essa sua existência possa valer muito a pena. Né? Hoje em dia nós estamos percebendo, e a ciência já comprova, que as pessoas vivem quase 100 anos, né? Os centenários somos nós no futuro. Que delícia, eu estou achando ótimo, porque já vivi alguma encarnação lá no passado que aos 30, 40 a gente desencarnava. O avanço da humanidade é tão grande, a gente diz a humanidade não evoluiu, evoluiu sim. Nós vamos viver 100 anos, somos os centenários, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu ainda tenho uns 40 pela frente. Então eu tenho que fazer valer esses 40 muito, porque tudo que eu vivi tem que ser experiências que eu aproveite. Então, observar o que nós podemos fazer a partir deste momento, né? Entender, perdoar. Né? Conto uma história, o Divaldo gostava muito de contar essa história, que era de uma médium que chama Dona Maria Modesta Cravo. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Mas ela era muito católica, vivia lá em Uberaba, né, mineiro. Lá em Minas tem muitos fenômenos mediúnicos, e o fenômeno mediúnico tem por objetivo transformar uma pessoa. Né? Então a Maria Modesta Cravo começou, de repente, era uma senhora, ia muito na igreja, mas toda hora que ela tocava alguma coisa, ela tomava um choque. Já ouviram falar disso? Já aconteceu com vocês, né? A gente pega no carro, toma um choque, pega na geladeira, toma um choque. Isso começou a acontecer demais, e o esposo dela, muito preocupado, a levou a um médico. O médico examinou de cima a baixo, tá tudo bem, tudo, mas eu acho que então, vou dar um conselho pro senhor. Leva ela, tinha que falar baixo, né? Porque era antes de 1950, então tinha que falar bem baixinho. Leva no centro espírita. O marido até tremeu, no centro espírita, mas vamos levar. E aí levou a Dona Maria Modesta Cravo no centro espírita, passou pelo atendimento fraterno, que nós todos devemos fazer, se estamos sentindo algum problema, vamos passar, e foi encaminhada para um tratamento espiritual. Fez o tratamento espiritual e falaram, olha, o ideal é que você tem muita energia, é que você comece a trabalhar com a gente nos trabalhos mediúnicos. E ela começou.
E foi maravilhoso o trabalho que ela fez lá. Mas assim, 1 ano depois que ela estava indo ao centro espírita, uma amiga da igreja, muito brava, no dia mandou para ela de presente um vaso cheio de decomposição humana. A dona Maria Modesta recebeu aquilo e o tempo passou. 1 ano depois, no aniversário da amiga, ela estava em casa e recebe um ramalhete de flores com um bilhete. Querida amiga, recebi o seu presente há 1 ano. Devolvo-lhe agora no seu aniversário em forma de flores, porque aquilo que estava no vaso eu usei para produzir essas flores. Quem ficou bem? A amiga já estava em tratamento psiquiátrico, porque o ódio, a raiva, a recriminação do nosso próprio nos torna doentes. Então, se alguém te feriu, perdoa. Porque o perdão liberta o outro e você. Transforme as feridas que a vida te trouxer em flores. Procure uma forma de dar aquela lixadinha. Não significa que não vai doer. Vai doer. Mas nós estamos aqui para fazer coisas grandes, não viemos para as pequenas. Estávamos lá na espiritualidade quando Deus falou assim, quem quer ir lá? A gente falou, eu. E quando a gente falou eu, a gente falou, e vou escrever uma história daquelas. Só coisa bonita. Então, gente, é hora de agora a gente também dizer, Deus, vou continuar escrevendo e o próximo capítulo vai ser sempre melhor. Porque no final da história, eu espero que todos nós tenhamos aquele desfecho que todo mundo chore, dizendo, que maravilha, Yara foi. Nossa, tropeçou, aprontou, mas voltou melhor do que foi. Então, que nós possamos dizer para Deus, Deus, eu estou aqui. E não é fácil estar aqui, porque no nosso dia a dia é bem complicado, né? Mas estar aqui é uma chance muito grande. Tem muita gente, muitos irmãos espíritos na espiritualidade desejando ter um dia como o nosso. Então a nossa vida é maravilhosa. Esse sábado é uma bênção. E eu quero terminar contando uma fábula que eu acho muito interessante. A convivência com o próximo realmente não é fácil. Até porque nós também somos difíceis, né? Então, não dá para arrumar o outro. Mas a gente pode tentar ficar melhorzinho. E a única chance que nós temos é sair do consultório levando a receita do amor e do perdão e olharmos o nosso próximo com o olho do amor. Porque ele vai errar, assim como nós vamos. Ele precisa de perdão e nós também. E a doutrina espírita nos diz que nós somos espíritos criados por Deus. Todos, o bom, o mal. Criados simples e ignorantes. Simples como? Com todas as capacidades para serem desenvolvidas. Simples assim, vai demorar, né? Mas a gente consegue desenvolver. Ignorantes porque a gente faz coisa errada porque não sabe. Nós hoje, nessa sala, já ouvimos algumas coisas sobre perdão. Como é bom para o próximo, como é bom para nós, como a raiva nos deixa ressentindo coisas que não vale a pena. E a doutrina nos diz também que a gente só aprende e evolui na vida de contato, de sociedade. E conta uma fábula, eu vou ler para vocês, do porco-espinho. Acredito que de repente vocês até conheçam, mas eu conhecia, reli e me fez muito bem. Diz que durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos. Justamente aquele que dava mais calor era o que mais se machucava com o seu espinho. Por isso, então, por natureza, os porcos-espinhos decidiram se afastar uns dos outros,
e voltaram então a morrer congelados. Que situação difícil. Precisavam fazer uma escolha. Ou eles desapareceriam da terra de tanto frio, ou eles aceitariam os espinhos dos companheiros. Com muita sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E foi assim então que os porcos-espinhos sobreviveram. A moral da nossa história é que o melhor relacionamento não é aquele que une as pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e consegue também admirar as suas qualidades, nem que elas estejam cheias de espinho. Perdoe, ame-se, porque o perdão faz bem para nós. E que Jesus possa nos fortalecer nesse dia, nesse sábado. Gratidão ao Pai por estarmos juntos. Muito feliz. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Imagina.